Pessoal, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que eu tenho recebido alguns questionamentos. Sobre como que está sendo realizado ou vai ser realizada a reabilitação pós-Covid na ecoterapia ou hipoterapia. Eu já comecei a ver alguns movimentos aí de um pessoal já começando a atender esse público, recebi algumas perguntas e eu fiquei pensando bastante sobre esse assunto, né? Sobre o que a gente poderia relevar e colocar em consideração para que esse atendimento seja em segurança. Então, o que a gente sabe sobre Covid? Nada, né? Tudo que a gente sabe, dá 2, 3 dias, um mês, tudo é mudado, né? Então, pode ser que tudo que a gente tenha hoje em relação à ciência pode ser modificado daqui a uns dias. Então, a gente tem que se apegar ao que a gente tem hoje, pensando em cautela, né? Então, para que eu consiga colocar esse paciente sobre o cavalo, eu preciso entender o risco-benefício de colocar esse paciente sobre um cavalo, sobre um animal grande, né? Primeiro, por quê? Porque esse paciente ele tem que estar clinicamente estável. Quando eu penso em clinicamente estável, a gente sabe que a COVID ela pode trazer para esse indivíduo uma questão de disfunção autonômica. Então, muitos estão bradicárdicos, a gente tem alteração de pressão, a frequência está alterada, né? Então, antes de eu colocar esse paciente para cima do cavalo, eu preciso entender se lá em cima ele vai ficar clinicamente estável, né? Porque o risco de queda é muito grande. Então, antes de a gente pensar em colocar esse paciente lá para cima, a gente tem que passar aí por uma avaliação criteriosa em solo, aplicar instrumentos terapêuticos adequados, entender quais são os objetivos funcionais que a gente tem com esse paciente. Então, o que é pensar em reabilitação, né? Para que eu preciso colocar ele sobre o cavalo? Quais são os meus objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, enfim, né? Colocar o paciente em cima do cavalo por colocar, eu não vejo benefício. Né? Eu preciso pensar quais são os meus objetivos específicos para ele, né? E se clinicamente estável, eu preciso pensar a médio e curto prazo e até a longo prazo, o que eu preciso alcançar com esse paciente. Então, a minha opinião eu não tenho dúvida de que o cavalo vai trazer inúmeros benefícios, tanto físicos, quanto questões comportamentais, psicológicas, pensando nesse paciente que talvez possa ter ficado muito tempo internado, ou possa ter passado muito tempo em quarentena, em hospital, em casa. A gente já sabe de todos esses ganhos em relação às questões psicológicas com o cavalo, né? Mas em relação às questões físicas e cautela, eu acho que é algo que a gente tem que pensar assim. Tá? Então, a gente não tem pesquisa na área ainda sobre isso, mas eu acredito que com cautela, utilizando instrumentos adequados de avaliação em solo, avaliando a questão de fadiga, utilizando o oxímetro sempre que possível, a gente pode sim colocar esse paciente sobre o cavalo, tá bom? Um beijo, gente!